Olá, viventes do Cerrado, é Marco Aurélio Jacob que está aqui hoje. Estamos começando mais uma terça ambiental Gazeta do Cerrado. Hoje o assunto é irrigações e o futuro dos recursos hídricos. Por que a gente está falando isso? Porque recentemente saiu um estudo que afirma que o Brasil perdeu 15% dos seus recursos hídricos nos últimos 30 anos. É uma perda de quase o dobro da superfície de água de todo o Nordeste. Então a gente resolveu convidar duas pessoas entendidas do assunto e muito competentes em suas áreas, né? Daqui a pouco vocês vão ver quem são. E para poder falar sobre esses assuntos, inclusive eu já posso comentar quem é. Um deles é o Roberto Sayun, que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em irrigação e drenagem no México, em política estratégica pela Escola Superior de Guerra do Tocantins e psicultura. Ele também foi secretário de Agricultura de Palmas e do Estado do Tocantins, além de participar da implementação de vários projetos de irrigação e drenagem. E também o Dr. Álvaro Manzano, que é procurador da República aqui do Estado do Tocantins, que ele cursou a USP São Paulo, especializado também em investigação científica, procurador do Estado do Tocantins desde agosto de 94 a julho de 96, procurador da República desde 96, com lotações na Procuradoria do município de Marabá, depois na Procuradoria da República de Goiás, e então aqui da Procuradoria da República de Tocantins, de 1998 até hoje, ou seja, são muito entendidos aí no assunto, além de outras atribuições que ambos aí se destacaram. Eu vou convidar eles para participar, o Álvaro Manzano e o Roberto Sayun. Estou solicitando começar essa live de hoje, estou muito curioso com o que eles têm a dizer, né? Tanto o Roberto, que é especialista em recursos hídricos, em água e piscicultura, quanto o Dr. Manzano. Boa noite, Dr. Manzano. Boa noite. Dá uma aí no vídeo, tudo bem? Isso. Seja bem-vindo. Como estás? Obrigado. Tudo certo, estamos aqui à disposição. Maravilha. Enquanto o Sayun não entra, a gente pode começar, doutor Álvaro Manzano, que é o procurador da República aqui no Tocantins. Eu sei que desse assunto tem algumas questões que foram avaliadas aqui no Estado em relação à questão de irrigação e projetos de irrigação aqui no Estado. Eu gostaria que, dentre esses projetos, que o senhor comentasse um pouco qual foi o cenário que o senhor encontrou, né, e o que foi definido, o que foi apresentado a partir do cenário encontrado, doutor? Então, fundamental nessa questão dos projetos de irrigação é o conceito de bacia, né? A gestão dos recursos hídricos ela tem que se dar sempre pensando na bacia como um todo. E a gestão tem que ser levando em consideração os princípios definidos na Lei Nacional de Política para Recursos Hídricos, que define que qualquer uso que você vá fazer da água tem que levar em consideração todos os usos múltiplos que ela tem, né? Desde o abastecimento humano, que é prioritário, também a dessedentação animal, né? Como também o próprio habitat dos seres, né, aquáticos que vivem nos corpos hídricos, assim como também a sua utilização para navegação. Então, por exemplo, um dos problemas graves que nós temos hoje aqui na bacia do Araguaia, do Javaé e do Formoso, é que os rios, tanto o Araguaia como o Javaé, eles são muito utilizados pelos indígenas como meio de transporte, meio de locomoção, né? Porque eles utilizam dos rios para se locomover em suas canoas. E o que nós estamos vendo a cada ano é que está aumentando o período em que o rio não pode ser utilizado para navegação, porque a formação de muitos bancos de areia que comprometem a navegabilidade do rio, né? Então, o que nós verificamos? Isso a gente vem trabalhando com essa questão das propriedades rurais ali no município da Lagoa da Confusão desde 2008. O IBAMA realizou uma série de
de vistorias em propriedades rurais que utilizavam de irrigação e verificou que a grande maioria delas não cumpria com com os requisitos ambientais. E foram lavrados termos de embargos, né? Muitas áreas foram embargadas, e a partir de então nós buscamos esses proprietários para buscar a sua regularização. Nós celebramos termos de ajustamento de condutas com cerca de 30 propriedades rurais, no sentido de buscar essa regularização, deles se comprometerem a realizar os estudos ambientais, a demarcarem as suas áreas de reserva legal, as áreas de proteção permanente, né, e também regularizarem essa questão da captação de água dos rios ali da região. É bem sabido, e o Roberto Sayum pode falar melhor do que eu sobre isso daqui a pouco, que aqueles rios todos eles enfrentam problemas sérios de perenidade, né, que são rios que têm um volume de água muito grande no período da chuva e depois quase secam. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, prazer. Isso inclusive, teve uma tentativa do Estado de Tocantins, na época, de desenvolver um projeto que se chamava Prodoeste, que era um programa de perenização desses rios da bacia do Formoso do Javaés. Eram cerca de 5 rios, me parece. Mas, enfim, é uma preocupação grande, né? As pessoas ainda parece que não se atentaram exatamente para esse problema, para essa dificuldade. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, no país inteiro, uma crise hídrica gravíssima que está levando ao racionamento de energia elétrica e à utilização de energia elétrica a partir de geradores com uso de combustível, né, as termoelétricas, que geram uma energia cara e altamente poluente. Então, se a sociedade como um todo não se conscientizar da importância de preservar os recursos hídricos, nós vamos ter um cenário bastante desafiador nos próximos anos. Inclusive, é sabido isso, falado por vários cientistas, e também que um dos principais bens que um país pode deter no futuro breve é a água potável, né? Água doce, como se diz. O Brasil é um dos países que tem uma grande reserva desse recurso e tem que cuidar dele. Principalmente como as pessoas, por exemplo, quando se fala precisa respeitar as áreas de preservação permanente, principalmente as margens dos córregos, dos rios, dos lagos, né? A maior proteção que o recurso hídrico tem é a vegetação das suas margens, que uma vez matas que são ciliares, né? As matas ciliares. Se você degrada essa mata ciliar, a chuva leva todos os recursos, os materiais sólidos, principalmente areia, terra, para dentro dos rios e compromete significativamente aquele corpo hídrico. Né? Então, nós temos que voltar nossa atenção urgentemente para essa proteção. Importante. Seja bem-vindo, Roberto Sayum. Se puder aproximar um pouco, centralizar mais a sua câmera, fica um pouco melhor para visualizar o seu rosto. Esse é o Roberto Sayum que está entrando. Quem falou agora na introdução é Álvaro Manzano, que é procurador da República aqui do Tocantins. E agora, seja bem-vindo, Roberto Sayum, que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em irrigação e drenagem, né, no México, em política estratégica, aqui na Escola Superior de Guerra,
e também já foi secretário de Agricultura em Palmas e no Tocantins. Seja bem-vindo, Roberto Sayum. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de iniciar, Roberto... Eu que agradeço, viu, Marco? Maravilha. Eu gostaria de iniciar sobre essa questão do uso da irrigação e também que o senhor comentasse a questão da outorga de água disso, né? Porque a outorga da água é o quê? É a cobrança pelo uso da água e dos recursos naturais, né? Porque alguns estados, para regularizar um poço artesiano, você tem algumas taxas de 4 a 6 mil reais que as pessoas pagam para poder, né, utilizar o lençol freático, né, e essas coisas. E também foi planejado isso para o uso de irrigação, né? Isso vem acontecendo, não vem? Como que está esse debate e como também é feito esse processo de irrigação, se visto o volume de água, né? Como que funciona, né, esse processo? Olha, tudo que você está solicitando aí para me responder é válido, né? Essa questão da outorga d'água, o que o doutor Manzano falou, mas acontece que a gente vê muita lei e a gente vê poucas ações, né? A gente vê poucas políticas, certo? Um dos problemas sérios é que nós não aprendemos a reservar água. Esse é o problema. Não é um problema irrigação, o problema é a água que nós não sabemos reservar. Temos uma precipitação média no estado de Tocantins em torno de 1.300, uma evapotranspiração, que é a água que faz faz a transpiração, faz a evaporação da superfície, em torno de 1.300 milímetros. E nós temos uma chuva média em torno de 1.500, pegando desde o sudeste até a região que mais chove, que é lá na região de Caseara. Nós temos aí 1.500 milímetros. Significa que nós deixamos desperdiçado mais de 300 milímetros todo ano. E essa água vai fazer falta. Por quê? Porque ela não foi armazenada. A mesma forma que nós armazenamos comida na nossa despensa, nós temos que aprender a armazenar água. Quase todos os países, né? Aí nós podemos citar o México, que lugar que chove muito no México, na região de Sonora, chove 400 milímetros. E lá não tem problema de água nem para dessedentação animal, nem para irrigação e nem para humano. Por quê? Porque eles sabem que tem que reservar. Então tem as imensas barragens próprias para produção de água para todas as necessidades. Aqui no Brasil nós não temos essas políticas. Nós temos política de restrição, nós temos política de cobrança, nós não temos uma política de desenvolvimento, certo? Da irrigação em si. Precisamos disso. Nós precisamos aprender a armazenar água. E onde que armazena água? Armazenar água nas baixadas, nos grotões. É onde que estão os mares. Mas a mata ciliar pode ser transferida. Agora a água não tem como fazer com que ela aumente sem a gente armazenar. Então esse é um dos problemas sérios nossos. E outra coisa grande é o reuso da água. Nós não temos nem a política de saneamento básico. E aí como que nós vamos fazer reuso de água? Certo? Quantos por cento das cidades brasileiras têm saneamento básico? Podemos contar no dedo. Agora, como que a gente vai fazer reuso, que é uma das premissas falada muito, né, de água? Então, nós temos que ter essas políticas. E eu parto do princípio. Por exemplo, essa consideração que o doutor Manzano falou lá do Javaés, lá do Rio Formoso, lá do Rio Urubu. Isso é histórico, isso toda a vida. Eu morei na beira do Rio Formoso e eu cansei de atravessar o Rio Formoso a pé, sem água. E o que pode fazer com que haja uma perenização, inclusive, é fazer com que nós tenhamos obstáculos para que nós possamos barrar. Por exemplo, o Formoso tem mais de 20 mil metros cúbicos de água, em média, na época da chuva. E quando chega na época da seca, não tem 800 metros cúbicos. Por quê? Porque a grande parte dessa água já se foi embora. Não adianta se nós não fazer reservatório.
Foi citado a questão de fazer perenização. Eu acho que o processo é esse. Fazer e perenizar como? Através das elevatórias. As elevatórias são projetos modernos, ecológicos. Elas têm comportas que permitem a passagem, né, da água ou dos peixes, que é justamente a necessidade. Por exemplo, elas são baixas, ela alcança essas elevatórias 2 metros no máximo, e aí permite a possibilidade, inclusive, do peixe fazer o salto para fazer a sua piracema. Diferente de muitas, né, que critica muito a agricultura, mas vai lá no Sudeste, lá no Rio Palmeiras, onde que tem lá mais de 6 PCHs, que nenhuma tem escada de peixe. Todas estão lá, mas para produção de energia. E o pior, que essa energia, ela é consumida lá na Bahia. Nós não recebemos nem o ICMS dela. Nós ficamos com todo o problema de ambiental e não recebemos nenhum um benefício social. Então, nós temos que ver isso, fazer uma política. Agora, o seguinte, o doutor Manzano falou muito bem, as bacias, as políticas de bacias, certo? Nós temos que fazer isso. Mas, junto com essas políticas, nós temos que fazer as políticas de desenvolvimento do sistema hídrico brasileiro, que não existe. Existe só lá no Nordeste. Só lá no Nordeste que precisa de água para fazer, alimentar a agricultura, alimentar o povo. E estão fazendo, eles fazem barragens. Quantas barragens tem no Nordeste feitas para armazenar água? Só porque aqui chove, aqui no nosso estado chove em média 1.500 milímetros, alguns lugares chove 2.000 milímetros, nós precisamos reservar? Precisamos, porque nós temos um período crítico. Nós estamos passando um período crítico agora, de muita seca. E só tem um jeito, gente. Não tem outro jeito. É armazenar. É fazer armazenamento de água, assim como nós temos armazenamento no México, nós temos armazenamento no Israel, nós temos armazenamento na Austrália, nós temos armazenamento de água na Califórnia, que é um lugar nos Estados Unidos que tem problemas seríssimos, no Texas, né? Tá, então nós temos tudo isso aí. Quais são as formas de armazenamento? A mata ciliar é uma forma de armazenamento também? Além desses bolsões e elevatórias? Nós temos aí, por exemplo, rios, como é o caso do Rio Formoso, Rio Javaés, Rio Urubu, o Pium, que nós podemos reservar água dentro da caixa do rio, que inclusive vai ser muito bom, né, para a questão das matas ciliares. Por quê? O Landi ela desenvolve, com água, as Camaçari desenvolve com água, ou seja, N plantações necessitam que esses lençóis eles não sofram muita oscilação. E o que nós estamos tendo é oscilação nos lençóis freáticos, em função do escorrimento. Você vê, olha só, nós não podemos nem falar que a agricultura usa água, nós temos o quê? Quantos 1.000 hectares nós temos nesse estado irrigado, gente? É insignificante. Certo? Você vê lá o Rio Grande do Sul, tem mais de 1.000 hectares, 1 milhão de hectares plantado com arroz. E lá é uma coisa diferenciada, é uma várzea de argila profunda, né? Você vai no Nordeste, quantos 1.000 hectares existem? E por que essas coisas só no Centro-Oeste, só no estado de Tocantins? Nós temos que rever essas coisas. Não pode. Nós temos que ter. Formoso do Araguaia, região do Formoso. Quando eu falo Formoso, eu estou falando toda a região. Lagoa da Confusão, tudo. É diferenciado, é sugêneres aquelas várzeas. Elas não têm nada a ver com as várzeas do mundo. Ela precisa de inundação todo ano, porque essa inundação é que perpetua a vida que ela tem, que é justamente os crustáceos que comem a matéria orgânica acumulada ali, e esses crustáceos fazem milhões de galerias, tanto horizontal como vertical, e essas galerias é que proporciona a movimentação rápida da água nas várzeas. Você vai fazer drenagem, ela é rápida. Você vai fazer irrigação, ela é rápida.
Por quê? Por causa de milhões de hectares proporcionado pela essa ecofauna, nessa dinâmica. E aí nós temos aí condição de fazer uma safra no período de entre-safra, por subirrigação, que é justamente favorecido por esse tipo de solo, que é um solo que ela tem drenagem tanto lateral, como vertical, como horizontal, perfeita. Por isso que nós podemos plantar milho subirrigado, soja subirrigada, melancia subirrigada. Mas eu não entendi, o senhor explicou que é sui generis, mas por quê? Ela é diferente dos outros lugares do mundo? Mas por quê? Porque assim, quando eu tive lá e eu vi que parece do tamanho de um rio, isso aí não é maior do que o esperado para uma irrigação, não teria que ser por um sistema de canos em vez de desviar o rio, e isso não está impactando o rio Javaés lá, que segundo os próprios moradores que eu tive conversando lá, e os próprios indígenas, falaram que a cada ano vem diminuindo mais e mais o nível da água do rio Javaés, né? Os próprios indígenas ali da Ilha do Bananal, né? Que está do outro lado dessa margem da irrigação. Então, existe essa preocupação. Eu porque não entendi o rio Javaés, se isso é bom ou ruim, né? Nesse caso ali. o rio Javaés, ele é formado pelo rio Araguaia, o braço direito. Então as coisas começam a complicar na cabeceira lá do rio Araguaia, lá no Mato Grosso, onde que tem fazendas na beira do Araguaia que tem 70 pivô central puxando a água do Araguaia. E ela vai faltar água lá embaixo, justamente aonde que é o braço direito, que é o Javaés. Então o problema não é aqui, o problema é mais em cima. É justamente aonde que eles estão bombeando mais água do que precisa. E lá eles não estão fazendo irrigação em várzea. Eles estão fazendo irrigação com pivô central em terras altas, que ela demanda muito mais água, necessita de mais água, e ela não equaliza o sistema hidráulico do lençol freático. Esse é um dos problemas. E essa água vai fazer falta na boca da entrada do Javaés, é lógico. A boca do Javaés, ela está toda obstruída com areia, essa água não vai entrar. Então a água que está vindo no Javaés é a água que cria dentro do estado de Tocantins, ali no rio Água Verde, no rio do Fogo, ali no próprio rio Formoso e assim por diante. Então, mas nós temos que fazer um dos problemas sérios, e doutor Manzano, é que no projeto original do projeto Formoso estava projetado uma barragem de armazenamento de 19.700 hectares, lá perto de Orilândia, onde ia haver um pouco de movimentação de terra, uma altura insignificante em termos de parede de barragem, e isso ia possibilitar uma irrigação plena de toda a região do Formoso do Araguaia. Infelizmente, a política muda e os mandatários saem do lugar e os projetos não continuam. É uma pena que essa barragem hoje ela é totalmente, eu acho que não tem condição de fazer, que ali virou tudo fazenda, virou, né, condições de produção que as pessoas não vão deixar ceder aquela área ali de 19.700 hectares para fazer uma barragem, para fazer manutenção do rio Formoso e do rio Javaés. Nós temos outra opção, que é o caracol. O caracol ele também está obstruído, que pode trazer água do Javaés para o Formoso, ou vice-versa. O que nós precisamos é perenizar o rio. E só pereniza através de obstáculo. E obstáculo é barragem. E barragem moderna, ecológica, chama-se elevatórias. Entendi. Doutor Manzano, e essa questão da outorga d'água, né? Porque existia a intenção de fazer uma aferição, onde pudesse medir esse volume de água e as pessoas pudessem ter um controle do uso da água para que não acontecesse como, né, no caso ele está falando ali no Mato Grosso, de um uso desenfreado da água, né, sem um controle nenhum. Como é que está esse processo? O senhor sabe nos dizer? Então, a lei, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela prevê a constituição de comitês de bacia, que são organizações integradas pela administração pública, pelo governo, pela sociedade civil e pelos usuários da água, de todas as categorias. Essa é a unidade que faria a gestão
da bacia como um todo. Né? Porque, como bem disse o Roberto Sayum, o que acontece? Precisa ter a gestão de toda a bacia. Né? Não adianta controlar a irrigação, o bombeamento de água aqui no Tocantins, em Lagoa da Confusão, em Formoso, e não acontecer nada lá em Goiás e Mato Grosso. Precisa ser integrado. Né? E, da forma como o Roberto fala, parece que quem está defendendo o Rio, ou está defendendo a organização dessa política, essas outorgas, é contra a agricultura. Nada disso, muito pelo contrário. Nós precisamos de uma agricultura forte, eficiente. Né? Agora, da forma como está, os próprios agricultores estão sendo prejudicados, porque hoje nós já estamos enfrentando escassez para eles mesmos. Já há um conflito, por exemplo, entre os produtores de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, porque os de Lagoa da Confusão acusam o pessoal de Formoso de bombear mais do que necessário. Ou seja, está faltando. É um bem escasso. Se é um bem escasso, se está faltando, precisa ter o quê? Gestão. E a gestão se faz como? Com a outorga e com a fiscalização e controle dessas outorgas. Porque, por exemplo, no Rio Javaé, as outorgas são concedidas pela ANA, agora, que é a Agência Nacional de Águas. Agora, recentemente, que a ANA tem um escritório aqui em Palmas, mas ela tem estações de verificação que você pode acompanhar pela internet, a vazão que está o rio. E as outorgas concedidas pela ANA, elas são baseadas na vazão do rio. Quando o rio chega a uma determinada vazão, quando chega a um nível crítico, é necessário parar o bombeamento. Só que ninguém para. E continua, e a ANA não fiscaliza, não há um controle sobre isso. Né? E também é muito complicado, porque uma vez que você autorizou o início de uma lavoura e, vamos dizer, deu uma autorização para um agricultor, ele produzir uma determinada área, é difícil depois, lá quando falta 15, 30 dias para chegar ao período que ela não vai mais precisar de água, falar, agora você vai ter que parar o bombeamento, porque ele vai perder tudo que plantou. Né? Então, está muito ineficiente essa gestão. Isso é que é o ponto. Tem, é claro, o Roberto fala que tem excesso de legislação. Tem excesso de legislação, mas tem carência de gestão, né? De fiscalização, de controle, né? Fiscalização dessas questões. E é fundamental que as pessoas saibam, então, de antemão, né, quanto que vão poder extrair do rio, né, para ter uma segurança econômica e jurídica de quanto que podem investir, quanto que vão produzir, mas não pode ser feito isso com o sacrifício da segurança hídrica do rio e dos demais usos que devem ser garantidos também. Né? Maravilha. Doutor Sayum, como é que a gente faz essa medição? Porque assim, tudo bem, vai irrigar, uma parte a planta vai consumir, a outra parte devolve para a terra. Tem esse cálculo? Você puxou lá 10 mil metros cúbicos de água para irrigar uma produção de 100 metros e disso retorna X metros. Tem esse cálculo? Né? Ou então evapora tantos que depois devolve chuva, só que a gente não tem a chuva, né, o ano inteiro. Mas existe como fazer esse cálculo do uso utilizado pela parte das plantas, ou até dos animais, e depois o retorno para a natureza? Tranquilo, Marco. Existe sim, e são coisas simples de fazer.
Agora, lá no Formoso, né, algumas elevatórias têm um sistema de controle de água muito bom. Inclusive, esse sistema foi desenvolvido aí por pessoal aqui do estado de Tocantins mesmo, e eu acredito que ele é muito bom. Mas se você imaginar, Marco e doutor Manzano, que as várzeas, né, a planície do Araguaia cai 1 centímetro, aliás, cai 10 centímetros por quilômetro. Se eu fizer uma barragem de 2 metros, agora imagina quanto que essa água não vai perenizar para trás desse rio. Inclusive, favorecendo a navegabilidade dos próprios indígenas, certo? Então, eu sou defensor de fazer o máximo possível de elevatórias. Essas elevatórias, quando chega no período chuvoso, você abre ela toda e ela passa água. Inclusive, ela é construída para isso mesmo, porque o nível da água que nós temos aqui é diferente de uma barragem lá no Rio Grande do Sul, porque lá no Rio Grande do Sul nós temos que fazer acumulação e a água é bombeada por baixo. Aqui nós temos que nivelar, a água é por cima, porque se vir uma chuva muito grande, um período de precipitação, como nós já tivemos na Lagoa da Confusão, que perdeu lavoura porque houve inundação. Por quê? Porque lá tem 3 barragens que ela é nivelada por cima e não é nivelada por baixo. Então, nós precisamos, vamos dizer, sentar. Como assim que é a diferença? Nivelada por baixo é pegar do lençol freático? Eu não entendi. Porque é o seguinte, tem algumas barragens lá que eles chamam de barragem galgável, certo? Lá no Rio Urubu, que a água ela é nivelada por cima. Alcançou o nível, ela vaza, certo? Uhum. Então, essas barragens, inclusive foi contestada por mim há esses tempos atrás, muitos anos atrás, mas infelizmente a gente não estava no comando da irrigação do Estado, então fizeram essas barragens. E quando vem uma enchente, significa que essa enchente está sendo controlada por cima, então ela vai alagar a região toda. Agora, se eu tiver barragens, essas barragens elevatórias, que quando chega no período chuvoso eu tiro todas as comportas, ela dá livre trânsito para a água, dá livre trânsito para os animais, e é lógico que ela tem possibilidade da gente fazer bastante movimento dentro da própria calha, certo? Do rio. Nós temos aí algumas barragens dessa no Pium, fantástica, né? Nós temos aí algumas no Formoso, que está dando viabilidade. Vai faltar água? Vai. Agora, nós temos também que pensar em projetos. Aí já é outra história. Nós já temos que fazer o armazenamento na calha do rio, sem extravasar essa água. E agora nós temos que pensar em projetos. Sistemas de irrigação com menos uso de água. Esse que é a tônica do momento, né? Nós temos que fazer isso, fazer com que nós tenhamos menos consumo de água por hectare. O arroz, na forma que é irrigado no Formoso, ele gasta muita água, mas gasta justamente a água excedente, porque ninguém está armazenando mesmo. Então, mas o dia que nós pensar em armazenar, vai ter complicação também no período chuvoso, porque nós precisamos fazer uma irrigação, e hoje já tem variedades de arroz que não precisa mais inundar o terreno, simplesmente fazer uma subirrigação, como é feito com milho, como é feito com a soja no período da seca. Então, nós temos que pensar no modelo de irrigação, né? Eu falo, não é modelo, eu falo na modalidade de irrigação, né? Nós temos que pensar nessa questão da reservação de água, e nós temos que pensar, fazer isso que o doutor Manzano está falando. É coisa séria, essa questão. Olha, você vê, fala em bacia, comitê, aparece 2 gatos pingados lá para discutir, não aparece as pessoas interessadas, certo? Parece que aí só quando tem o problema é que as pessoas começam a falar e até criticar os órgãos ambientais. Eu não critico o Naturatim por dar dessas outorgas, não. Muito pelo contrário. Eu falo que o Naturatim tem aguentado uma barra, tem aguentado uma pressão que não é brincadeira. Por falta de política nacional
por falta de uma política estadual de recurso hídrico, para fazer com que nós tenhamos mais racionalidade com o uso da água. E aí vem tudo. Vem desde a geração de esgoto, vem desde o reuso de água, vem a questão da irrigação, vem tudo. É um pacote isso aí. E muitas dessas leis, né, que nós temos é feita por gente que nunca pisou na roça, nunca pisou num jaracuçu preto para saber o que é uma várzea. Certo? Fica lá no gabinete fazendo lei, fazendo coisa para... Tem que ir no campo, tem que trabalhar e fazer com que nós tenhamos uma paz. E eu torno a avisar, nós não temos, nós somos, olha, com esse pouquinho de água, de área irrigada que nós temos, nós somos o terceiro maior produtor de arroz, certo? E você sabia que quando foi feito o Projeto Formoso, o Brasil importava arroz até do Suriname, importava arroz do Vietnã. Pois é, aí a partir das políticas públicas que desenvolveu a produção de arroz, que isso foi lá na década de 70, foi até a 85, do Cerrado, doutor Manzano na época que doutor Manzano deve lembrar disso. Sim, que secava arroz até nos armazéns e até nas quadras esportivas. Exatamente. Depois foi diminuindo, porque veio o Projeto Formoso, que deu uma equalizada na produção de arroz. Então, nós precisamos de produzir mais. Gente, não é eu que estou falando, não. O povo não para de fazer menino. E menino cresce, precisa de comer. Daqui um dia vai pedir para abrir áreas. Daqui um dia vai pedir. Por quê? Porque a irrigação, ela produz por 10 vezes uma área de sequeiro. Essa é a tônica. Agora, que nós temos que ter responsabilidade, racionalidade, nós temos. E que nossos equipamentos são antiquados de medição, nossos equipamentos de irrigação, tudo. Nós temos que fazer um reestudo. Formoso. Então, Formoso Roberto, vai ficar sempre certo. Veja bem, voltando a falar, ninguém é contra a abertura de área para produção, né? Basta seguir o que diz a lei. Né? Respeitar as áreas de reserva legal, respeitar as áreas de preservação permanente, né? E produzir com responsabilidade ambiental. Isso é que é a necessidade. Mas a abertura de áreas nunca foi contestado, né? Nunca foi... a não ser, claro, se fez aquela moratória da soja na Amazônia para evitar a proliferação de desmatamento na região. Mas, assim, nós temos muitas áreas propícias, né, e precisamos aproveitá-las, sim, claro, mas com responsabilidade. A gente tem visto, Sayão, a questão da melhoria na produção, né? E o próprio presidente da Confederação Nacional da Agricultura comentou que não precisa expandir as áreas, basta aumentar a produção nas áreas existentes. Até porque o Cerrado já foi devastado. Eu vim do estado que é o Paraná, que em 40 anos eles dizimaram toda a floresta, resta menos que 5% das áreas naturais, e era a área de montanhas do litoral paranaense, lá, a área de Serra do Mar, que só não devastaram porque ia assorear o Porto de Paranaguá. Porque o geólogo fez o cálculo e falou: vocês vão gastar mais desassoreando o porto do que com a venda das madeiras aí que vocês vão cortar na Serra do Mar. Então a gente tem visto que o nosso cerrado está se acabando, as nossas espécies nativas que são lucrativas, como o baru, a castanha, o pequi, as nossas frutas do cerrado, né, que são muito suculentas, servem para suco, servem para doce, né, tem a indústria da transformação de pequeno e médio porte, principalmente os pequenos agricultores, né, transformar em geleia, em compota, em vendas, em pães, né, e uma série de subprodutos, né, que você deixa se perder com a grande expansão agrícola que está sendo incentivada agora neste momento pelas políticas nacionais de agricultura visando a exportação. E daí eu te pergunto também, a soja, que ela usa aproximadamente 1.800 litros de água para produzir 1 quilo de soja, será que não teria outras alternativas que gastem menos água para a gente também poder manter
e recuperar, além das matas ciliares, recuperar, como a Europa inteira refez, todas as suas florestas que foram devastadas, né, atrás de guerra após guerra. Será que a gente já não está na hora de a gente fazer um zoneamento ecológico econômico, que é o que se tem feito nos estados mais avançados no mundo, e falar, olha, aqui é propício para esse tipo de cultivo, para o milho, aqui é para o plantio de... A gente tem mais ou menos esse mapa aqui no Tocantins, né? A área do abacaxi, a área da melancia, a área do arroz, né? A área da soja, né? Será que não seria uma distribuição adequada dos recursos hídricos atrelada à agricultura e ao reflorestamento para a gente poder fazer, reconstruir esse cenário? Porque eu comecei hoje a live falando, né, que a gente perdeu 15% dos nossos recursos hídricos, né? E isso é um problema muito sério. E isso foi só nos últimos 30 anos, né? E essa temática aqui também está no futuro. Então eu fiz essa abertura para pensar nisso. Como vamos garantir o futuro da irrigação e da nossa própria sobrevivência, né? Legal. Eu estava doido para você falar da soja. A soja. É o maior erro, viu, Marco? É nós, né? Coitada da soja. A soja, se não fosse a soja, o mundo estava passando fome. É a proteína mais barata que nós temos. É a proteína de fazer carne mais barata e o óleo mais barato que nós temos. Mas vamos falar outra coisa. Você sabe que quando você colhe a soja... Ela não é mais barata porque a água não está sendo cobrada para produzir ela? Pois é, mas aonde que vai essa água? Ela não carrega essa água. Quando você colhe ela, Marco, você colhe ela mais ou menos com 17% de umidade. Então aquele 60% da água que estava nela evaporou. Ou seja, está permeando a atmosfera que nós usamos. E outra, nós vendemos a soja com 13% de umidade. Puta merda, que bom que seria se a gente vendesse a soja com 70%. Porque aí nós ia vender a água. É igual a carne. Poxa, a arroba da carne. Quantos por cento de água tem na carne? Nós estamos vendendo água. E muito cara para o mundo. E eles vão precisar de água lá também. Nós não podemos ser egoístas. A água, o mundo inteiro, daqui uns tempos, daqui uns dias, pela povo, nós temos que ser responsáveis agora para não faltar daqui. Exportação. Não é essa questão. Isso não é questão. A questão é que o mundo precisa de proteína barata para fazer carne. Fazer carne de frango, fazer carne de suíno, fazer carne de peixe, fazer carne até de gado. E a proteína mais barata que nós temos é produzida pela soja. O óleo mais barato que nós temos é a soja. Então, e a soja, nós não vendemos ela com 70% de umidade. A água fica aqui, ela fica no nosso país, ela fica circulando. Né? Então, toda vez que você colhe, essa água evapora ali, ela está naquele ambiente que ela puxou, ela está devolvendo. Olha só, além do mais, certo? Mas a soja tem um outro problema que não é direto, mas é indireto, que são os fertilizantes do solo, que são 10 vezes mais contaminantes que os próprios agrotóxicos, que também vão infiltrar na terra e contaminar os próprios lençóis freáticos, os aquíferos e os próprios rios e córregos que abastecem as cidades, que é um problema que tem acontecido aqui no Taquara Sul Grande e aqui na região de Manancial daqui, que abastece própria Palmas. Então não é só uma questão estratégica, financeira e econômica, também é uma questão de saúde pública, no sentido que no tratamento de água de uma estação de tratamento não se consegue separar esses insumos e os metais utilizados, metais pesados que podem ser encontrados em alguns tipos de fertilizantes para poder fazer os nutrientes disso, né? Daí eu estou falando dessa grande indústria da soja, né? Que utilizam isso, né? Primeiro um dos grandes elementos que é usado na agricultura é o nitrogênio. A soja não precisa de nitrogênio, ela mesmo fixa o nitrogênio da atmosfera. 87% da atmosfera é nitrogênio, e ela tira esse nitrogênio. O outro é NPK. Primeiro o N, né, que já foi tirado. O K
ele não é móvel no solo, é assim como o fósforo também não é móvel no solo. Certo? Então, esse carreamento, por exemplo, que está carreando a água do Taquarussu é água de esgoto. Porque é o seguinte, o Taquarussu, se você olhar a bacia dele, ele não tem agricultura ao redor. Tem sim, ele tem a Roberto. Lá chacrinha. para cima, lá, a água, aquela região aqui, toda aqui na subida aqui para Aparecida e para ali para Lagoa, Buritirana, lá para cima, tá cheio de lavoura lá e tudo Pois é, descendo no doutor Manzano, mas essa água não vem do Taquarussu, não. Sim. A bacia, não, doutor. A bacia que vem do Taquarussu, ela nasce ali na estrada do São Silvestre, né? A outra nasce lá no vão do Mutum, lá dentro, quase dentro da cidade do Taquarussu, do distrito, que é uma bacia. A outra bacia é a bacia do São Silvestre, que cai no rio Balsas e que vai cair lá no Rio Sono, e o Rio Sono vai cair lá no Rio Tocantins, lá em Pedro Afonso. Então, mas nós estamos falando, acho que desse outro Taquarussu grande, aqui da estrada de Aparecida. Ali tem áreas, mas nós áreas não temos agricultáveis. Nós não temos agricultura aí. Aonde que vocês têm agricultura aí? Não tem. Tem a agricultura de pequenos produtores, chácaras, que é a beira do ex-deputado Amarildo, pastor Amarildo, ali em cima. Pastor Amarildo, que inclusive está embargado. Mas a Gazeta do Cerrado já recebeu denúncias, inclusive houve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores denunciando essas áreas aí. Mas está embargado há muito tempo. E aquela área ali... Aquela área ali não foi usada, nunca plantou soja ali, nunca plantou nada. Plantou sim, muita soja. Só uma vezinha, doutor, plantou soja uma vez. E eu vou contar uma história. Mas se plantar uma vez é a questão que está iniciando na prática agrícola naquela propriedade, né? A planta, ela retira do solo aquilo que bota. Não é assim também, não. Outra coisa. Ali era tudo arroz, plantio de arroz, quando não existia palmas. Ali era a fazenda Santa Catarina, ali era um arrozal só, toda aquela planície ali em cima ali da serra do São Silvestre. Então, tudo bem, parou eu acho que está certo embargar, ali não é área mais para produção de arroz, de soja, eu acho que ali tem que ser reflorestamento, certo? E reflorestar com as nativas que você falou, as frutíferas, tudo. Então, eu agora não sei nem acho, como... Roberto Sayão, que nós temos que parar com esse falso paradoxo aí, essa falsa competição entre produção e preservação. Eu acho que as duas coisas têm que caminharem juntas, né? Não dá para a gente achar que falar em preservação está indo contra a produção, ou falar em produção não está preocupado com a preservação. As duas coisas têm que caminhar junto, né? Porque não adianta a gente ter comida e não ter água para beber, né? Porque ou uma água de baixa qualidade. Exatamente. Nós estamos vendo hoje uma situação em que essa questão da crise energética é um dos usos da água, né, que tem que ser também levado em consideração. A nossa geração de energia elétrica ainda é muito baseada nas hidrelétricas e nós estamos vivendo uma situação em decorrência de um baixo índice de chuvas ao longo dos últimos anos, né, que está levando a um problema sério de desabastecimento de energia elétrica. Então, é isso. Por quê? Por que está chovendo menos? Por que está descontrolado o sistema de chuvas, o sistema hídrico? Hoje já nem se fala mais em aquecimento climático. Fala-se em mudança climática. Por quê? Porque estamos aumentando os extremos, né? Ao mesmo tempo que nós estamos aumentando
nós temos tendo episódios de calor acima de 50 graus Celsius. Nós estamos vendo em outras regiões frios também extremos, e tudo isso em decorrência de um desequilíbrio ecológico que o homem vem construindo ao longo dos anos. Então, nós temos aqui reverter esse quadro, mudar essa equação, né? Mudar a forma como nós estamos nos apropriando dos recursos naturais. Nós temos, por exemplo, como já colocado aqui a questão de reflorestamento, nós temos vários exemplos que mostram que a floresta em pé, ela rende mais do que simplesmente o corte e a perda de água ou o imposto. Em cima. Então, quer dizer, é isso que nós precisamos ter mais inteligência na utilização. Deu uma falhada, mas deu uma falhada no áudio, mas isso entra dentro da questão do zoneamento ecológico econômico, que possa fazer esse estudo de viabilidade por região, que vá dizer qual é a melhor cultura, né? Como você mesmo disse da questão, Sayão, da questão aqui dessa região de Taquaral, de Taquaraçu e Formoso, e toda a beira, né, das margens aí da Serra do Lajeado, que daí é propício para quê? Para reflorestamento frutífero. Isso já faz parte de um possível zoneamento ecológico econômico que vai garantir aí a qualidade da água. Semana passada eu entrevistei o presidente da Associação Quilombola e ele já estava notando a diminuição do fluxo da pressão dos fervedouros no Jalapão, né? Porque a área de irrigação das fazendas de soja da região do Jalapão pegam a beira da Serra do Espírito Santo, né, justamente onde, né, vem a água acumulada, né, e a umidade acumulada da serra, e ali eles põem os bombeamentos para fazer a irrigação da soja, e isso vem diminuindo a pressão dos fervedouros lá, que também é uma fonte de riqueza e renda, né, atrelada ao turismo ecológico, né, que existe na região. Então, isso também não deve ser analisado na hora de uma irrigação? Não tenha dúvida, né? Eu acho que é por isso aí. Só para você ver, o tanto que a agricultura, né, vem melhorando, vem trabalhando. Antigamente nós produzíamos soja, né, 17 sacos de soja por hectare, nós festejávamos. Hoje, se você produzir 60, olha lá, que você não paga a conta. E tem outra, né? A soja era produzida em 6 meses. Hoje nós estamos produzindo soja com 120 dias. Então, tudo isso é tecnologia. Então, a gente está procurando, o homem, o agricultor, o produtor, está procurando tecnologia. Quando é que nós podemos observar que nós ia plantar soja e no mesmo terreno, aproveitando o mesmo ano, ia produzir milho na safrinha, né? Por quê? Gasta tecnologia. Então, a agricultura está preocupada em fazendo tecnologia cada vez mais plantas precoces, né? Agora, essa questão por exemplo, o doutor Manzano fala muito aí, coisa eu concordo, que nós temos que andar junto, mas que a gente vê a penalidade. Por exemplo, você sabe quantos hectares, 1.000 hectares de soja nós temos? Nós temos 1.300.000. Nós temos contingenciado na forma da lei para amenizar a natureza 50% já do estado do Tocantins, certo? Nós usamos para a agricultura 1.300.000 e nós temos 13 milhões de hectares para ser usado. Desses 13 milhões, você sabia que mais de 5 milhões são reservas custeadas pelo próprio produtor para fazer o refrigério de todos nós tocantinenses? E quem é que paga alguma coisa para ajudar nesse refrigério? Só o produtor. Então nós temos que ter esse negócio também desse fervedor aí. E aí nós temos 2 capetas no mundo. Uma hora ele é bonzinho, outra hora ele é ruinzinho. Mas ele manda a chuva para o lugar que está chovendo muito e depois manda sol e sem chuva, que é El Ninho e Laninha. Você está esquecendo
E esse Laninha, ele não nasce aqui dentro do Brasil, nem na Amazônia, ele nasce lá no Pacífico, do outro lado do mundo. E é ele que está condenando toda essa bagunça do clima, certo? Nós temos que pegar esses dois e trazer eles para uma escola para ensinar para eles, o Laninha. Mas esse é porque cíclico, senão... né? A cada 4 anos. Mas isso aí, esses dados de redução de 15% das águas são dos últimos 15 anos. E essa questão das supertemperaturas, que a gente não vê só aqui em Tocantins, nos últimos 10 dias, por exemplo, temperaturas acima de 40 graus, que não é comum, apesar do estado ser um estado quente. Tá. E também no Canadá, a gente viu mais de 150 pessoas morreram. Na Itália aconteceu um processo semelhante. Então a gente tem essa preocupação com os recursos hídricos. Eu não estou falando só da questão da soja. Eu estou falando da questão do sistema único, né? A Terra é um sistema único. Muito bem, doutor. A Terra é um sistema único. E aí, qual é o carro que você anda, Marco? Uma Pajero. Pajero, 185 cavalos. Né? 200. 185 cavalos, não é? 200. Pois é. Quanto de cocô que ela joga? Ela equivale a 200 cavalos jogando cocô na atmosfera. Né? E ninguém descarta essa questão. Joga a culpa na agricultura, e ninguém quer andar num carro como andava antigamente, num carrinho com 20. Ninguém quer andar mais num carro. Você sabe que a Europa ela tem uma previsão, uma determinação, que eu não me lembro agora. Até 2030, alguns países como a Alemanha. É proibido o uso de combustíveis fósseis. Plástico está proibido na Europa. A partir de 2030, proibido o uso de plástico. Então, quer dizer, o mundo está avançando em todas as áreas. E assim como a agricultura está se modernizando na questão da produtividade, tem que se modernizar também na questão da preservação ambiental. Porque o que eu acho engraçado é isso. Toda vez que fala com um agricultor em preservação ambiental, ele dá um pulo, como se isso fosse cortar toda a atividade dele, como se fosse acabar com a sua atividade. É uma resistência de discutir preservação ambiental que eu não entendo o motivo, que é uma coisa simples. Né? Por exemplo, quando se fala na questão da área de reserva legal, que o senhor falou que o agricultor suporta isso sozinho. Não. Quando o senhor tem um lote aqui dentro da cidade, o senhor não pode construir em 100% do lote. O senhor tem que deixar as áreas de recuo em benefício de quê? Em benefício da coletividade, e áreas de evapotranspiração também, né? Exatamente, da melhoria do sistema urbano. Né? Então, quando você tem uma propriedade rural também, você não pode explorar 100% dela, você tem que ter uma exploração sustentável. Né? E outra coisa que também é muito omitido, as áreas de reserva legal, elas não são intocáveis. Seria perfeitamente possível se produzir, por exemplo, essa questão das frutas, como foi colocado. As frutas, a meliponicultura, que é o mel, né? Uma série de atividades que você pode desenvolver dentro da área de reserva legal que não são exploradas. Palmito também, né? O Roberto Sayum, eu estou aqui no estado desde 94, para mim é disparado o melhor secretário de Agricultura que nós já tivemos. É o único que deu apoio para o pequeno produtor, para produtor familiar. Né? Se nós temos aqui hoje a Agrotins, um modelo de feira agropecuária, graças ao Roberto Sayum, e assim, só precisa que levar essa conscientização para o produtor rural, que ele não pode mais ser um ser repelente à preservação ambiental. Ele precisa abraçar essa causa, né? Até mesmo por uma questão de viabilidade econômica, porque e sobrevivência também, né? Os mercados hoje já exigem,
né, uma produção de forma sustentável. Daqui a pouco já é cada vez mais difícil se colocar no mercado produtos que não sejam ambientalmente sustentáveis e cada vez vai ser mais difícil trabalhar com isso. A gente percebeu nessas queimadas, só antes da gente começar a nossa parte de finalização aqui, senhores, nessas queimadas de 2 anos atrás, a gente notou que a fumaça desse ciclo de ação, daquela ação ordenada das queimadas no Pará, foram percebidas em São Paulo. Então, ali você notou que há, sim, o circuito e o fluxo que era conhecido também do vento, que também trazia os rios aéreos, né, da Amazônia para cá. Né? Essa expansão de você pegar áreas que ainda são da União, que ainda não tem titulação de terras legalizadas, né, de uma forma como deveria ser juridicamente. Então, você dá margem aqui a essas pessoas, que para mim é como se fosse um crime organizado, de você tacar fogo numa propriedade que é da União, abrir pasto, pôr gado e vender. É um crime organizado, porque não é a área deles, e eles vão vender áreas da União que acabam sendo depois compradas por terceiros, que vão pedir para legalizar a médio e longo prazo, e quem sabe o dia vão conseguir, inclusive, essa regularização fundiária. Então eles fazem isso, estão expandindo, como aconteceu no Mato Grosso, como vem acontecendo no Pará e na Amazônia, além de Rondônia, Acre, todos os outros, inclusive com incentivos, né, dos governos estaduais desses estados, e isso a gente está notando as consequências agora. Então, para finalizar, eu gostaria que vocês, pode começar, Dr. Roberto Sayão, como que você vê o futuro dos recursos hídricos, já que é o tema disso, a partir da importância deles para a própria irrigação e sobrevivência, inclusive da agricultura, né? Para a gente ir finalizando. Ele parece que deu um probleminha. O senhor compreendeu a pergunta, Roberto Sayão? O som ficou muito ruim, mas deu para me entender. Olha, eu acredito muito na agricultura familiar, certo? Nós não vamos familiar. O grande, ele vai se perpetuar em função da agricultura familiar, que precisa. A agricultura de commodities, né, que é bem discutida, ela vai existir para que nós possamos estar dando sustentação, alimento, fibra e biocombustível para o mundo inteiro. Agora, eu concordo plenamente, nós temos que andar junto. E nós já evoluímos muito nisso, mas essa pauta da questão da agricultura e meio ambiente, ela tem que ser mais refinada, certo? A gente tem que trazer mais informação, mais conteúdo e menos legislação. Nós precisamos trazer política de reserva de água, de armazenamento de água. Nós temos que... Aqui tem um rapaz aqui, ó, que ele fez aqui, ó, a questão da água subterrânea, armazenar água subterrânea, o nome dele não apareceu. Isso, lá no Nordeste é usado. Né? Como é que é o nome dele? Como é que é água subterrânea? Como é que é essa forma da água subterrânea? É dentro de fazer uma barragem acima do terreno, você vai fazer uma barragem subterrânea. Você vai cavar embaixo, pegar a rocha matriz e vir fazendo essa barragem para ela acumular água lá embaixo, porque nós temos muitos rios aqui, córregos, que você não está vendo água, mas se você cavar tem água. Por quê? Porque a água está correndo subterraneamente. Por quê? Grande parte assoreado pela própria areia, e aí eu concordo. Na agricultura, as prefeituras têm que cuidar dessas estradas, que é justamente essas estradas, a má conservação das estradas é que leva argila, consequentemente leva areia, e essa areia faz o assoreamento. E esse assoreamento faz sumir a água, porque a água fica por baixo, e aí vem esses rios subterrâneos. Se nós fizermos barragem subterrânea, vai ajudar em muitas regiões. Mas eu concordo plenamente, nós temos que andar. Agora, nós temos que ter uma política, certo, de desenvolvimento de irrigação para o futuro. Não é essas questões que nós temos aí, os termos de referência do Naturatins, que são as coisas assim,
assim, a gente não entende para que tanto escrever e aquilo que precisa não escreve. Por exemplo, quem é que fez reflorestamento na margem da barragem Lajeado? O único que fez reflorestamento chama-se Roberto Sayum, lá na Grotins. Ninguém fez reflorestamento, né? E todo mundo está fazendo casa, construindo casa, pia, não sei o quê, tudo isso, certo? Mas a área preservada, os 100 metros que era para ser feito, ninguém nunca fez. Lá na Grotins, pode ir lá que lá tem. Então eu acho que é muita discussão. E eu parabenizo você, Marco, por dar esse pontapé, e nós precisamos, o Estado precisa. Doutor Manzano é uma pessoa assim de extrema, certo, facilidade de compreensão, de dialogar com ele, e ele tem uma autoridade imensa sobre esse problema. Então, é por aí que nós temos que partir, certo? Parabenizo, então, doutor Manzano, sempre, ele está sempre no futuro. Doutor Manzano está sempre no futuro. Ele está enxergando lá no futuro. Ele enxerga do outro lado do muro. Muitas vezes a gente não enxerga, mas ele enxerga, certo? E você agora, com essa atitude, também eu considero que nós estamos enxergando para frente do futuro. É armazenar água, o excedente hídrico que vai embora, e fazer mudanças nas nossas modalidades de irrigação. Existe já todo tipo de irrigação, certo? Nós temos que aperfeiçoar. Soja, eu vou tornar a falar. Soja, você falou aí 1.500 milímetros por ano. Ah, tá. Não, 1.800 milímetros. mas ela gasta mesmo. É. Ela gasta mesmo 500 milímetros. O resto que ela come aí é para evapotranspiração. Ela transpira para o meio ambiente e que a própria superfície do solo evapora. Então a soja usa 500, o milho usa 500, o arroz desses aí que ele é alagado, ele usa 2.000. Mas nós temos que mudar também a matriz de irrigação do arroz. Certo? É por aí. Entendi. Quem comentou essa questão dos reservatórios subterrâneos, ele tem um apelido, é o Chad Boa, mas eu entrei ali, é Iruma o nome desse rapaz, né? É bem interessante. Eu já vi sistema de coletas de água, que em algumas residências eles fazem as paredes duplas, põem bolsas de silicone ou aquele plástico resistente e podem coletar até nas paredes aí das propriedades alguns sistemas de cisterna de coleta de água de chuva. Isso também poderia ser usado, não é, Roberto? Para fazer, né? Isso em pequena escala para abastecer e acabar com o combustível fóssil. Nós temos que usar uns tonsão aí, ó. Nós temos 2.400 horas. Vamos substituir a matriz. Placa solar. Exato. Certo? Importantíssimo. Biomassa é a solução para que nós possamos ter menos poluição. E o gado Exatamente. também, que ele produz muito gás metano também, né? Trocar a carne de... Não, é outra vaca. história. Daqui um dia vocês vão querer que nós ponhamos supositório no botão do gado para ele não fazer isso. Põe um saquinho para coletar o biogás. Não, mas é verdade. Isso a gente fala brincando, mas, por exemplo, aquela usina de álcool aqui da Bung em Pedro Afonso, ela gera energia elétrica com o bagaço da cana que dá para abastecer uma cidade do tamanho de Miracema. Então... Os próprios aterros sanitários, né, existem já Exatamente. Tecnologias para abastecer. Até em Palmas tem um projeto e uma empresa se comprometeu a devolver R$300 mil por ano para poder utilizar e implementar o sistema de biogás gerado pelo nosso aterro sanitário aqui no município de Palmas. Eu estive visitando lá, é uma matéria que a gente está fazendo, uma matéria especial, a gente ainda está coletando os dados para poder trazer para vocês, mas já existem essas tecnologias, né? Infelizmente ainda não são utilizadas. Mas, doutor Manzano, eu gostaria que você, aos moldes da lei, o Sayum falou menos lei, mais ação. E como é que menos lei, mais ação a gente pode tornar possível a preservação? Ou como é que as leis bem aplicadas a gente pode ajudar a preservar os recursos hídricos, doutor?
Inicialmente eu quero parabenizá-lo, né, Marco, pela iniciativa e o portal Gazeta do Cerrado, que é fonte sempre de informações altamente relevantes e confiáveis. Também parabenizar o Roberto Sayum pelo exemplo de vida aí que sempre teve do lado da produção e com responsabilidade, né? Nós temos um problema sério no Brasil, que é o seguinte, achar que a lei vai resolver o problema, né? Então, em todas as áreas acontece isso. Por exemplo, nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei avançadíssima, mas nós nunca o implementamos corretamente. Nunca o Estado se dotou de mecanismos de infraestrutura para a aplicação correta desse Estatuto. Também com as leis ambientais. A gente faz as leis são avançadas, mas, ao mesmo tempo, nós não dotamos o Estado de órgãos com recursos humanos e materiais e financeiros para desenvolver as suas atividades. Nós temos hoje o IBAMA, por exemplo, sucateado, sem funcionários, sem condições de trabalho. Nós temos o Naturatins sem servidores suficientes, sem fiscais, sem estrutura para trabalhar. E aí depois nós criticamos as leis que não funcionam. Mas, na verdade, assim, nós parece que fazemos as leis já pensando em não funcionar, porque não dotamos o Estado de ferramentas necessárias para a aplicação dessas leis, né? Então, é fundamental que a gente dê também esses instrumentos, essas ferramentas para que os órgãos ambientais possam exercer o seu trabalho. Eu também concordo com o Roberto Sayum que é preciso trabalhar em cima de políticas públicas, né? Eu não gosto de falar simplificar, porque às vezes dá a ideia de que a gente precisa passar por cima de alguns requisitos, mas eu acho que sim. Por exemplo, por que hoje a situação, o processo é moroso, é complicado? Porque não tem gente para analisar os processos, né? As coisas demoram por causa disso, porque não existem técnicos suficientes para analisar os processos e dar seguimento. Então é isso, eu estou à disposição aí de vocês, agradeço ao Roberto Sayum pelas palavras generosas, aí, muito mais pela nossa amizade, do que qualquer outra coisa, mas, enfim, estamos aí à disposição e acho que esse debate é extremamente importante porque é através da conscientização mesmo da sociedade em geral que nós podemos avançar nessa matéria ambiental. Ótimo, maravilha. Nós, a Gazeta do Cerrado, agradecemos demais a participação de vocês. A gente conversou aqui com o Roberto Sayum, engenheiro agrônomo, pós-graduado em irrigação e drenagem no México, em política estratégica pela Escola Superior de Guerra e Piscicultura também. Foi secretário de Agricultura em Palmas e no estado de Tocantins. Muito obrigado, Roberto Sayum, e também com o doutor Álvaro Manzano, que é procurador da República do Tocantins, foi formado pela USP, já fez especialização em investigação científica, procurador do Estado, procurador da República, em vários municípios, Marabá, Goiás, e agora no Tocantins desde 98. Muito obrigado pelas suas participações. Essa live ficará registrada aqui no caderno Terça Ambiental Gazeta do Cerrado, que é esse programa que a gente faz toda terça-feira, também será transformado em podcast e também vai para a nossa página do YouTube para ficar à disposição para pesquisas futuras e para que as pessoas possam acessar quem tiver interesse no tema. Então agradeço novamente vocês. Semana que vem o tema é ecoturismo e ICMS ecológico, que hoje tiveram reunidos vários prefeitos e autoridades ali pela Associação Tocantinense de Municípios, falando sobre a redução, inclusive, de alguns municípios tiveram na questão do ICMS ecológico, né, também quais os fatores que interferem nisso, e semana que vem a gente vai trazer esses detalhes aqui na Gazeta do Cerrado. Então eu agradeço a vocês a participação mais uma vez e a gente se despede por aqui. Muito obrigado. Boa noite.
Valeu. Boa noite. Boa noite, boa noite. Abraço.